Meu irmão, parece que a fila andou pro Ciro Gomes, o Cirão da massa, mas será que a fila andar significa que necessariamente o futuro será melhor? Não sei, veremos nesse vídeo. E o Lula, em que será que tá rolando? Já tá dando aquela marqueteada na nova vaga do STF? Como é que tá a negociação dele com o Trump? Parece que essa semana teve evolução na parada. E ele também parece que voltou a falar alguma coisa sobre Venezuela, sobre Maduro, sobre guerra. E o Trump, será que agora vai sabotar ele? Veremos isso aqui também. E claro, sem deixar de te passar as melhores notícias de tudo o que aconteceu na semana no mercado financeiro, na economia e política. Tudo isso sem ficar puxando saco de político de estimação e de caixa ideológica, principalmente dos meus amigos dos canais de investimentos aí, que são um pouco mais liberais, né? Aqui eu sempre falo, a gente acredita sim no mercado e acredita no Estado. Por isso a gente sempre traz as notícias dos dois lados para você. E ó, dando mais um spoiler, estão falando que supostamente está rolando duas bolhas ao mesmo tempo. Uma de algo novo e outra de algo que tem mais de 6.000 anos. Quer saber? Então vem comigo que esse vídeo tá imperdível. Já já eu te conto as fofocas políticas, porque começando com o nosso índice Ibovespa, que rolou na Bolsa Brasileira, ele cresceu quase 2% essa semana, fechando acima dos 143 mil pontos, uma boa recuperada do nosso querido Ibovespa, que são aí as empresas mais negociadas da Bolsa de Valores. Daniel, quantas empresas são negociadas? Existem entre 400 e 500 empresas na Bolsa Brasileira, e o Ibovespa, o índice, faz referência não às 400 ou 500, mas cerca de 80 empresas, tá? São as 80 empresas mais negociadas da Bolsa. De modo que esse índice é uma média delas, beleza? Dando uma olhada em outros números também, porque a gente tem a Bolsa Americana, basicamente andou de lado essa semana, com 0,63% de alta. Comprando Bolsa Americana através do Brasil, você teve aí uma leve queda, com certeza isso foi pela variação do dólar, que é o nosso querido ETF IVVB11, e o dólar caiu 2% essa semana, que bom, porque o dólar tinha batido 5,52, né, querido? Aí dificultou a parada, eu que tô querendo ir pra Disney aí daqui a um tempo, vou ter que facilitar a nossa vida. E fechou aí a 5,40, beleza? E para aí os cracudos de Bitcoin e criptomoedas, não é tanto a minha praia, o Bitcoin caiu aí 7% essa semana, fechando os 107 mil dólares. Agora prepara aquele super print do setor BEST, setor de bancos, energia elétrica, seguro, saneamento e telecom. Só aqui em Investland você vê o resumo de todas essas empresas numa imagem só, te poupando um tempão de tudo que aconteceu na semana nesses setores, tá? E de novo, tu que já me acompanha aqui há um tempo, olha a maluquice de novo, tu já viu, né? Quando a empresa não tem fundamento, fundamento questionável, olha a variação aqui, ó, de hoje de novo. É toda semana isso, é menos 9, mais 30, menos 20, mais 14, é sempre esses movimentos super voláteis, tá? Agora, as empresas que têm mais fundamentos aqui, você percebe que elas mantêm um certo padrão. Elas não dão essas super explosões, a não ser por algum efeito especulativo, tá? Partindo para nossas queridas commodities, o Brasil é um grande exportador de commodities. Vamos ficar ricos só plantando horta e tirando produto da terra? Não. Eu sempre falo que commodities e agro, eles são um goleiro e talvez o zagueiro do nosso time. Como assim, Daniel? Imagina que a economia é um grande campo de futebol e você tem um time. Cada jogador do time tem uma função. Tem gente que é atacante, tem gente que é meio campo e tem gente que joga na defesa. E temos também um goleiro. O agro numa economia, os produtos da terra ou as commodities, elas têm a função base da parada. Eles defendem bem, eles trazem alguns dólares e sim, eles são importantes estar lá. Acontece que algumas pessoas que odeiam o agro falam que não, o meu time não tem que ter jogadores e nem zagueiros. Eu detesto o agro, que é uma crítica que eu não concordo. Mas um outro lado que é uma crítica que eu concordo bastante é alguns dos nossos políticos, alguns dos nossos empresários, em falarem o seguinte, falarem que não, agora para o nosso time ter sucesso, a gente tem que encher o time de goleiro. É agro aqui, agro aqui, subsídio para agro, é prêmio para agro, é medalha para agro, é comercial para agro, é tudo para agro. Então você sabe que dificilmente, eu já fiz contas aqui no canal, dificilmente a nossa economia ficará rica só com agro, porque nenhuma economia do mundo ficou assim. Daniel, mas a Austrália e a Nova Zelândia, vai ver a produção manufatureira per capita deles, é muito maior do que a do Brasil, tá? Ou seja, mostrando sim que eles têm uma complexidade industrial, de serviços e de produtos também mais sofisticados do que o Brasil, tá? Mas mesmo assim a gente traz aqui o agro, tá? De novo, não sou hater de agro, só gosto de encaixar as coisas no lugar certo, né? Lá ele. Não pode tirar aquele super print. E falando ainda aí de commodities, produtos da terra, produtos que Deus nos deu, vamos falar um pouco de ouro. Porque, queridos, o ouro bateu a sua máxima histórica. Meu irmão, tem gente falando que o ouro está na bolha. Não sei, Daniel, mas o ouro não pode ser bolha, porque ele é um produto da terra, ele existe realmente. Gente, qualquer coisa pode ser bolha. Sabe o que é uma bolha? É quando algo está precificado muito acima do que o que ele é realmente, ou da utilidade daquilo realmente. Não, mas a utilidade do ouro é para fazer joia? Não só.
Ele também dá segurança para os bancos centrais e tal. Enfim, é uma discussão mais longa. Mas você deve imaginar a utilidade do ouro. Mas tem gente que fala também que o ouro não tem utilidade. Eu vou trazer essa discussão rapidinho para você agora, tá? Mas em resumo, qualquer coisa pode estar muito, muito precificada e eventualmente acontecer alguma coisa, o valor daquele ativo caia bastante, tá? E muita gente está falando que isso pode acontecer com o ouro. Mas, Daniel, por que o ouro está tão precificado? Primeiro, eu fiz um vídeo que vai sair agora essa semana sobre bolha de inteligência artificial e capitalismo financeiro. Talvez você já tenha ouvido falar aí sobre o negócio de bolha de IA e tal, mas eu vou trazer isso desenhado, explicando certinho o que está acontecendo, até um leigo vai entender, e como isso se junta com o capitalismo financeiro, tá? E você vai entender. Mas algumas pessoas já sacaram que isso pode estar acontecendo, e muitas delas estão até correndo para o ouro. Então, um dos suportes do movimento do ouro, será que é por conta dessa bolha da IA? Será que tem gente já se preparando? Ou será que é como os liberais falam? É o medo da moeda fiduciária? Os estados agora vão falir? A China agora vai quebrar. Cada um ano eles falam que a China vai quebrar, né? Mas enfim, de toda forma o ouro está super precificado. E um comentário interessante do William Bilder, que é o seguinte: o William Bilder, ele trabalhou, tá, no Banco Central, no Banco da Inglaterra, é uma pessoa bastante conhecida fora do Brasil, e ele escreveu esse artigo no Financial Times, tá? Só que o William Bilder, ele é hater de ouro, tá? Então ele não gosta, assim. E tu, Daniel, é hater? Não, não sou hater de nada, não. Eu acho que as coisas têm um preço justo, enfim, você já tá ligado como é que eu penso, né? Inclusive, pode fazer parte, sim, de uma estratégia de investimento, você ter aí contratos de ouro na sua carteira. Não ouro físico, né? Mas você ter contratos de ouro com você, tá? E o William falou o seguinte, aqui está a notícia em inglês e eu coloquei ela em português. A bolha do ouro deve levar os bancos centrais a vender o metal, porque os queridos bancos centrais, vários deles, têm lá um estoque físico, ou então contratos, ou então negociações, que tem ouro, tudo bem? E isso, segundo a opinião dele, é basicamente o seguinte, cara, já que ele é um defensor da moeda fiduciária, defensor do Estado e etc. Bem apaixonado, aliás, né? Ele fala, cara, se o ouro está super precificado, e o mercado está querendo comprar para fugir de não sei o quê, para fugir de especulação, tal, então vende para eles. É bom que o Banco Central vende a preço alto, você fica com os dólares em caixa e tá tudo certo. Dá ouro para quem quiser aí. Então, segundo ele, o Banco Central deveria fazer isso. Lembrando que anos atrás, décadas atrás, a Inglaterra vendeu uma boa parte do seu estoque de ouro e se deu mal porque o ouro subiu logo depois, tá? E não baixou a valores tão baixos quanto estava naquela época. Só que, claro, naquela época o gráfico também não estava tão alto assim de uma super valorização, beleza? Eles estavam em valores mais normais. Então, teoricamente, a sugestão dele é essa. Só que algo interessante é que eu vi num vídeo, o rapaz comentou que, às vezes, esse cara, ele comentava o seguinte, ele falou, cara, ouro não tem utilidade, você vai, beleza, você vai lá e tira da terra. Aí beleza, aí você vai lá e depois guarda ele num cofre. Então, mano, é um negócio que tu usa, faz algumas joias, faz um negocinho ou outro ali, mas boa parte dele é retirado para ficar guardado, então ele não tem utilidade em si. O que tem utilidade é a economia mesmo, que produz e tal, e a moeda fiduciária que supostamente dá um lastro nisso, né? Então aí são discussões ideológicas dos dois lados. Você me diz o que você acha. O ouro está com preço bolhado ou não? Claro que ele não é uma bolha, ele tem o seu valor em si, mas o preço dele está certo ou não? Vai cair? Qual é a sua opinião sobre isso? Me diga nos comentários. Profecia dos economistas, Boletim Focus dessa semana. Estão prevendo que o IPCA vai fechar o ano a 4,72, melhoraria para nossa inflação. PIB a 2,16 se manteve, câmbio a 5,45 de profecia e taxa Selic a 15%. O absurdo, segunda maior taxa de juro real do mundo. Todo vídeo eu falo isso, que é injustificável, porque nós não somos o segundo país mais arriscado do mundo. Se tu acha que é, mesmo que tu seja liberal, você não tem um argumento nem liberal para justificar a nossa segunda maior taxa de juro real do mundo. Talvez você tenha um argumento para justificar uma taxa de juros alta, mas não a segunda maior do mundo. Beleza? Partindo para o noticiário político, porque parece que a fila andou no Ceará. Ciro Ferreira Gomes está fora do PDT depois de 20 anos, tá? Notícia fresquinha aqui pra você, com certeza você deve estar ouvindo bastante na internet aí. O Ciro que já vinha articulando uma oposição ao governador Eumano de Freitas desde 2002. E lendo o nosso resumo aqui de Investland, Ciro Gomes deixou o PT depois de discordar da aliança do PDT com o PT no Ceará. O PT, mais uma vez, conseguindo sequestrar partidos da esquerda para fazer parte do seu projeto. E o Ciro estava cansado disso, parece que o PDT é por rumo diferente. No final, o PDT está lá nos colos do PT. No final não, né? Já tem até um tempo que dá essas indicações aí. O movimento encerra mais de 2 décadas de vínculo com o partido de Leonel de Moura Brizola e o Carlos Lupe, presidente do partido, recebeu pessoalmente a carta de desfiliação de Ciro Gomes. Antônio Neto lamentou a saída, dizendo que Ciro é parte da história do trabalhismo. O Ciro ele é um trabalhista mesmo, um desenvolvimentista, né? Mas o PDT mesmo que tá meio que sem identidade, né? Assim, mas tudo bem. O ex-governador vinha endurecendo suas críticas ao governador Eumano de Freitas e ao próprio Lula. É verdade, o Ciro tá pegando pesado. E o Ciro deve anunciar um novo rumo político, um novo partido político
talvez já nos próximos dias ou semanas. Me diga você acha que o Ciro vai para o PSDB? Você acha que ele vai para o União Brasil? Você acha que ele vai ser vice do Tarcísio, como muita gente falou aquele dia? E que eu acho uma certa esquizofrenia, inclusive? Mas uma coisa eu sei, ele não faria isso se ele fosse se aliar com o PT lá no Ceará. Então, pelo menos lá no Ceará, se ele for candidato a governador, ele provavelmente vai fazer uma chapa com a direita. E a direita apoiaria ele para ser o cabeça de chapa e derrotar o governador Eumano de Freitas. As más línguas ainda dizem que se, eventualmente, o Ciro crescer muito nas pesquisas e o Eumano estiver mal, o Lula poderia tirar o Camilo Santana do ministério e colocar ele para concorrer com o Ciro Gomes para governador lá no Ceará. Em último caso, seria a estratégia do Lula? Não sei, veremos, mas o fato é que o Ceará tem passado momentos difíceis com segurança e facção criminosa. As pessoas estão realmente insatisfeitas, em sua maioria, tá? Não tô falando de todo mundo, mas com o tema da segurança no Ceará. E claro, o governador Eumano, por ser o mandatário, vai acabar tendo boa parte dessa rejeição e da culpa jogada nos colos dele. Inclusive, tem cidades que a facção criminosa, depois você pesquisa, cidades no Ceará em que a facção basicamente dizimou, expulsou todo mundo de uma cidade, tá? Então, tá algo bem triste que tá acontecendo lá. Mas você que é do Ceará, pode comentar aqui a sua opinião. Será que o Ciro tá certo nessa? Tá errado? Ele tá viajando na maionese? Você me conta. Já o Barroso cansou do STF e pediu aposentadoria antecipada. E ele vai ficar na corte até sábado, inclusive. E se não me falha a memória, ele vai dar até um voto sobre aborto no sábado, tá? Vamos ficar de olho. Não trouxe essa notícia, mas eu lembrei, vou até dar uma investigada, você olha aí também. Então, basicamente, o Barroso deixará o STF no sábado, dia 18/10, famoso hoje, se você tá vendo esse vídeo no sábado, tá? Após formalizar o pedido nessa segunda-feira, dia 13. Ele presidiu o STF de setembro de 2023 a setembro de 2025, vai lançar um livro com memórias e agora estão vendo quem serão os candidatos à vaga do Barroso. O Lula vai meter mais um cara no STF. E o que a direita fala? Ele vai meter alguém da agenda woke, ele vai meter um cara que ele fala todes misturado com todix. Aí depois tem uma militância do PT, ou a galera que gosta mais fala assim, não, é mesmo, o Lula tem que botar uma mulher negra. Me parece que até a Anitta pediu para o Lula indicar uma mulher negra para o STF. Aí muita gente fala, mas ele indicou o Flávio Dino, mas o Flávio Dino não é negro? Não, mas assim, peraí, ele é um pouquinho alaranjado, um pouquinho mais escuro, então é negro. E aí todo mundo fica nessa discussão ideológica e ninguém está preocupado com a parte técnica do ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim, se você quiser uma opinião, o Flávio Dino e o Zanin, que foram os últimos dois indicados, tem uma capacidade técnica muito boa, né? Não tô falando que são isentos de viés nem nada, tá? Mas assim, tecnicamente eles têm conhecimento. Agora, assim, na minha cabeça, o Lula vai acabar indicando lá mais um homem, que é mais ou menos aquele perfil ali que todo mundo já conhece e tal. E os candidatos são Jorge Messias, lembra do Messias? Jorge Messias, da AGU. Rodrigo Pacheco, do PSD. Cara, será que o Rodrigo pode ser um ministro do Supremo Tribunal Federal? E o Bruno Dantas, do TCU, tá? Na minha cabeça, eu acho muito mais provável ser o Jorge Messias. Até porque o Lula recebeu o Jorge Messias nessa quinta-feira, o advogado-geral da União. Além disso, lideranças evangélicas também estiveram no Palácio do Planalto. Porque o Lula tem alta desaprovação, né, com os evangélicos, cerca de 63%. Então, faz parte também de dar aquela marqueteada. Pô, vamos melhorar com os evangélicos, estamos melhorando com os pobres. O Eduardo Bolsonaro fez aquelas maluquices lá que melhorou nossa popularidade. Então, pô, a gente já tá subindo a popularidade. O Lula quer aproveitar pra ficar de bem com todo mundo. Mas não sei se é fácil assim não, hein? O encontro, que contou com a presença do bispo Samuel Ferreira e do deputado Cezinha de Madureira, do PSD, teve valor simbólico e religioso. E o Lula afirmou manter relação de respeito com a Assembleia de Deus e elogiou o papel das igrejas. É isso, tá? Faz parte. O presidente vem reforçando seu discurso de valores religiosos e liberdade de fé, buscando a reaproximação com esse eleitorado após a vitória do Bolsonaro entre os evangélicos em 2022. Continuando com ele, em meio a movimentações na Venezuela, Lula defende Venezuela e diz que presidente de fora não vai interferir. Essa é sempre a opinião dele, né? Não, cara, já ouviu ele falando isso várias vezes. Ah, o problema do país tem que ser resolvido pelo próprio país. Parece que ele tá meio brigado lá com o Maduro e tal, mas assim, nesse ponto ele se manteve coerente. Ele sempre fala isso, que o problema do país é discutido, é ser resolvido com o próprio país. Daniel, qual é a sua opinião? Neste ponto eu concordo? Concordo. O que eu discordo? Do Maduro em si. Ah, Daniel, então você é a favor da Corina Machado, que ganhou o prêmio Nobel da Paz. Não, pra mim não teve nada a ver, assim, Nobel da Paz para Corina Machado, ela é uma opositora política, é um negócio meio estranho. Inclusive, assim, será que ela não tá querendo também que o Trump invada lá e isso é causar a paz? Então eu achei esse prêmio meio que nada a ver, assim, tá? Mas assim, o que não isenta o meu problema com o Maduro. Cara, eu acho que o Maduro e esse modelo venezuelano, essa ditadura venezuelana,
é muito prejudicial ao povo. Eu sei porque eu conheço muitos venezuelanos, trabalho com vários deles, inclusive, no meu negócio. Pessoas de alta qualidade. Cara, as eleições lá, pra mim, não foram limpas. Logo, se as eleições não foram limpas, o Maduro é o ditador. E logo, sendo um ditador, tem ditador que pelo menos o país dá certo. Lá está dando errado. Então, tipo assim, eu até lá no fundo, eu entendo. O cara lá, meu irmão, o Maduro não sai daqui e tal. Eu até entendo, apesar de não concordar, de um cara lá na Venezuela, meu irmão, tomara que venha aqui o Trump, invada aqui mesmo e já tira esse Maduro do poder e tal. De novo, isso é uma insanidade, porque tu não sabe pra onde isso pode acontecer. Mas lá no fundo o cara tá sofrendo tanto que eu entendo esses flertes que o cara tem com vir alguém de fora e resolver, sabe? Então assim, eu gostaria até de perguntar pro Lula o seguinte, falar, Lula, beleza, os caras resolvem o problema deles internamente, mas como é que resolve no caso da Venezuela, mano? A gente não consegue nem saber se a eleição é de verdade, entendeu? Então como é que vai acontecer? Uma revolução? Como alguns de vocês falam? Revolução em cima da revolução? Não sei, pode ser, os senhores me dizem, tá? E ainda falando de governo brasileiro, porque na primeira reunião do chanceler brasileiro com o chanceler americano, teve uma informação interessante. Será que é uma dica para o futuro? Não sei. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, do Brasil, se encontrou com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e eles acertaram o início da negociação de tarifa. Basicamente, o Lula pediu, tira as tarifas aí, tu tá dando, Trump. E o Trump quer tirar porque ele sabe que subiu o preço dos alimentos lá, tá? Só que ele também tem a fama de durão e tal, então ele se preocupa muito aí com o marketing dele. E aí, basicamente, o que o Marco Rubio falou foi o seguinte. Ah, não, antes de falar o que ele falou, lembrando que a galera aí mais ligada ao bolsonarismo, quando o Lula falou que tava com química com o Trump e tal, aquela coisa linda, aquela coisa toda, a galera falou assim, isso, o Trump é genial, ele tá enganando o Lula, e ele vai ferrar com todo mundo. Tipo assim, os caras, gente torcendo pra ferrar o Brasil, é isso? Não, só ferrar o Lula, mas como que ferra só o Lula e não o Brasil? Enfim, e falaram, não, é um golpe de gênio. Além disso, veja, o Donald Trump colocou o Marco Rubio para negociar com o Brasil. Vai se lascar, Brasil. O brasileiro falando isso, alguns bolsonaristas. Logo o Marco Rubio vai ferrar com todos. Se o Trump quisesse aliviar, ele mesmo negociava. Aí beleza, chegou lá, o Mauro Vieira se reuniu com o Marco Rubio agora, pediu para tirar as taxas e basicamente o que o Marco Rubio falou foi o seguinte... Meu irmão, ok, depende do Trump. Se ele topar, tá tranquilo. Porque as pessoas queriam dar a entender que era o Marco Rubio que decidia. E o Marco Rubio já falou, não, mano, é o Trump que decide. Então se ele decidir, tá tudo de boa. Que é uma coisa que faz sentido, né? O presidente decide, é ele que manda no cara de baixo. Só que assim, no submundo da teoria da conspiração de algumas pessoas que querem contra o Brasil, não, é o Marco Rubio que vai lascar. Eles sempre querem torcer ou criar uma narrativa, distorcer a realidade pra tentar ferrar o Brasil, ou tentar ferrar o Lula, ou tentar puxar saco da própria cartilha, né? Mas e você, Daniel, o que você acha? Eu acho que muito provavelmente essa taxa vai baixar. Não sei se vai ser tirado todo o excesso dessa taxa, né? A gente tá em 50% mais ou menos. Então, eu imagino que sim, vai baixar essa taxa. Não sei pra quanto. Se fosse pro valor inicial ou pra zero, seria maravilhoso, né? Vamos torcer e acompanhar os próximos capítulos. E agora falando sobre Rússia e Ucrânia, porque o presidente Zelensky da Ucrânia pediu mísseis Tomahawk a Trump para poder atacar a Rússia. Cara, é isso mesmo que você tá lendo, segundo aqui a notícia do nosso querido G1, tá? Aí, Daniel, não gosto do G1. Procure outra fonte, então, veja se é verdade. Então, cara, o objetivo é se defender / atacar a Ucrânia, e o americano evitou se comprometer e diz que é hora de fazer um acordo. Inclusive, um dia antes, o presidente americano, né, o Trump, passou mais de 2 horas em ligação com o líder russo Vladimir Putin. Então, o Trump tá aí conversando com o Putin e o Zelensky ao mesmo tempo. Meu irmão, o Laranjão tá querendo ser o dono da paz mundial agora. Supostamente, ele participou aí do acordo de Gaza com Israel, e supostamente teremos a paz agora, mas já tem gente falando que isso é fake. E agora ele está nessa situação de Rússia e Ucrânia. Lembrando que ele falou que acabaria com essas guerras bem rápido, principalmente a da Rússia e a Ucrânia, né? Seria no primeiro dia, mas não acabou. E eu tenho pra mim que o Putin, ele dá umas enroladas no Trump. Ou tipo assim, o Trump, por alguma coisa, não tem peito pra peitar o Putin, né? O pessoal fala, as más línguas falam que o Putin, né, teria acesso, né, àquelas supostas práticas sexo, né, do Trump, né? Tanto esses arquivos de Epstein, tanto que o Trump apontava com as garotas e tal. Então, supostamente dizem que a Rússia, por ter ótimos hackers, o Putin teria acesso a tudo isso. Por isso que o Trump sempre só finge que peita e tal, mas no final o Putin sempre sai ganhando. E as críticas que ele faz sempre são críticas meio distantes. Enfim, eu não sei se isso é verdade, até porque é baseado num boato, tá? Mas assim, será que se o Trump não fosse pra cima mesmo e falasse, Putin, para com essa parada aí, senão eu vou mandar Tomahawk pra Ucrânia, e aí, beleza, a gente vai fazer a parada, e aí, beleza. Tu acha que a China ia levantar lá pra defender a Rússia e eles iam querer entrar em guerra mundial agora? Não sei não, talvez o Putin arregasse mesmo. Mas assim, eu posso estar falando besteira, tá? Eu não sou especialista em geopolítica. Mas a questão é que essa relação do Putin com o Trump sempre me chamou muita atenção. Agora, o que você acha? Que o Trump vai conseguir
o acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, seria bom. Se o Trump conseguir, a gente dá parabéns, não tem problema. Eu não sou fã do Trump não, tá? Mas se ele conseguir, a gente dá parabéns. Se o Biden conseguir, se o Lula... Cara, não tem problema nenhum ideológico. Eu quero que o povo pare de morrer à toa, inocente, ficando morrendo, né? Lá em Gaza, terrível, bicho, cara, você já viu as imagens de Gaza? Ai, Daniel, mas eu amo Israel, eu li a Bíblia e tal. Esquece a Bíblia, esquece o Israel. Pensa no que o governo está fazendo, principalmente o Netanyahu, com um monte de gente que morreu lá. Se eu não me engano, mais de 90% da cidade foi destruída. É isso que você queria orar a favor, é? Ore por Israel. Significa orar para destruir toda a Gaza, as crianças, as mulheres e tudo mais. Ah, Daniel, mas o Hamas é terrorista. Eu, Daniel, pra mim também não tô pouco me lixando pra Hamas. Se o Hamas sumir todo mundo amanhã da terra, não vai fazer falta pra ninguém. Se duvidar, eu vou até comemorar. Porque extremista, pra mim, não importa o lado. Ficar matando gente por causa de religião, ou seja, por qual motivo, eu discordo completamente, é extremista. E esses caras que deviam sumir, não os inocentes, né? Então, assim, minha opinião parece complexa, né? Mas se eu quiser manter uma coerência, a coerência é essa, né? É o fator humano, o fator humanista, tá? Mas vamos ver como fechará essa negociação mais atual aí do Trump com a Rússia e a Ucrânia. Fechou? Lembrando que essa semana teremos alguns vídeos sobre capitalismo financeiro, sobre bolha das inteligências artificiais, depois mais pra frente sobre o tesouro direto. Cara, você pode investir ou não? Você está contribuindo com o rentismo? Vídeo sobre rentismo também, o que é, como ele prejudica o Brasil, taxa de juros alta, taxa de juros baixa. Você vai ter aqui uma opinião, sempre do nosso jeito de Investland aqui, mais centrada, que eu acho que pode contribuir nos seus estudos. Tudo bem? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.